Gente, boa noite. Oi, Jean! Que alegria ter o Jean aqui. Amigo, que passeio de trem é aquele que você fez maravilhoso. Achei tão chique, tão simples e tão ímpar ao mesmo tempo, né? Do C. Eu vi que estava em Minas. Ótima noite. Olá, E aí, bem? Brasil! E uma ótima noite, Brasil. No frio, em pleno janeiro. Fala, JP! Deixa eu ver essa minha câmera aqui, que tem dia que ela tá decente, tem dia que ela tá esquisita. Agora acho que foi, né? Eu vou, amigo, para Minas. Aliás, Minas tem chamado a gente, né? Minas, Minas. Minas, já já a gente chega lá. JP, boa noite. Fala, coração. João Paulo do coração. Todos dão um feedback aí, todo mundo ouvindo bem, Só tudo para certinho. Dá um oi aí, só para ver se vocês estão vendo e ouvindo bem, sem travar, sem. Parece que tá, né? Parece. Obrigada. Obrigada. Perfeito. Ótimo. Então vamos lá, mais uma live. Hoje vamos falar do tipo intenso, do tipo 4. Hoje é a nossa quinta live já. Querendo ou não, já estamos na quinta. Começamos falando. É muito rápido. Começamos falando o que é o Enneagrama. Para quem está entrando hoje, que não participou de nenhuma live nossa até agora, entra lá no perfil dos curadores. Começa lá desde da primeira live falando sobre o que é o Enneagrama, e a gente fez uma live muito bacana sobre isso. Foi a primeira, né? Do ano, eu acho. Não, foi no final do ano passado. Eu já estou até confusa. Final do ano passado. Do que é o Enneagrama, depois começamos pelo perfil do tipo 1, então hoje já é o tipo 4. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre você, entra lá e começa a acompanhar. Quem sabe você, em 2003, descobre que é aproveitar a oportunidade para se olhar um pouquinho mais em 2023. Mas hoje será o tipo 4. Vamos falar um pouquinho do que é o tipo 4. Conta pra gente um pouquinho, Patrícia, que é facilitadora desse curso incrível, vai falar para a gente hoje o que é a essência do tipo 4. Lembrando que nós estamos falando do tipo 4 hoje, e de repente quem está começando a assistir hoje, quem chegou hoje, saiba que você pode ver lá no nosso perfil as outras lives, como o Brasil falou, porque de repente você se identifica como tipo 1 ou como tipo 2, que já foi, né? E lembrando que o Enneagrama, nós, mesmo que a gente se identifique, né, que tem uma personalidade, deixa eu achar aqui, uma personalidade central, as outras personalidades, elas influenciam. Exato. Então, você descobrindo a sua personalidade já é incrível, e aí já existe um caminho de desenvolvimento maravilhoso, mas você saber suas flechas, suas asas, tudo isso te ajuda a entender o porquê você faz o que você faz. E é exatamente o tema do seu curso. Inclusive, para quem não sabe, quer conhecer, quer se aprofundar na ferramenta, dia 4 de fevereiro vai ter o nosso curso. Patrícia lá ministrando mais um. E é uma oportunidade sensacional de você poder olhar para você e descobrir o porquê você faz o que você faz. Hoje a gente vai descobrir isso a respeito do tipo 4, né, Patrícia? Sim. O tipo 4 do Enneagrama, ele tem vários nomes. Um deles é o intenso, né? São pessoas que é como se lá na origem, antes de nascerem, vamos dizer assim, elas estivessem presente na verdade, um coração de Deus, sabe? Onde existia o equilíbrio, a equanimidade, e onde ela estava muito perto da santa beleza, onde ela sabia quem ela era, ela tinha o seu amor próprio. E aí, quando ela nasce aqui,
ela se sente como se tivesse sido abandonada. Então, ela tem um vazio dentro dela, uma falta, que é como se ela se sentisse assim, até que ela não é desse mundo, sabe? Ela tem uma certa inadaptabilidade, ela não consegue se adaptar aos lugares, ela tem aquela coisa de que falta alguma coisa na vida dela. Interessante. Quando você já esteve presente, quando você era equânime, equilibrado, nasce para cá e nasce aqui, de repente se dá falta, sente essa falta, esse desequilíbrio, não se reconhece mais, não reconhece mais o lugar que você está, torna ela uma certa buscadora, onde ela fica sempre tentando buscar algo de fora para completar essa falta que ela tem. Então é sempre como se o próximo sonho fosse completá-la, como se a próxima pessoa fosse completá-la, como se a próxima cidade, o próximo trabalho, o próximo projeto, sempre ela tem lá ela fantasia muito, ela tem isso de ficar fantasiando as coisas, e aí ela sempre vai ser feliz quando ela tiver aquilo, ou quando aquilo estiver completando ela, porque esse vazio que tem dentro dela faz com que ela fique na esperança de que lá fora ela encontre aquilo que ela não tem mais dentro dela. Então, por exemplo, como ela já houve um momento que ela esteve presente na Santa Beleza, aqui no mundo, tudo que é belo, tudo que tem aquela beleza ímpar, chama a atenção. É como se enchesse os olhos dela e ela aproximasse um pouquinho daquela beleza que ela tem, que ela teve lá na origem. Então, tipo, o 4 normalmente ele é mais requintado, ele tem um gosto diferente, ele busca a beleza para ele. Brasil, eu não estou te Tá me ouvindo. ouvindo agora? Agora estou. Ah, tá. Eu falei que é um pouco mais sofisticado, diria. Ele é uma pessoa sempre, o 4 ele é sempre mais sofisticado, porque ele tem esse apreço pelo que é belo. Eu costumo falar que o Steve Jobs, ele é o 4. Tri! O Steve Jobs é um 4. Então, quando ele criou o iPhone, quando ele criou a Apple, na verdade, quando ele criou aquilo, ele não criou só um celular. Ele criou uma coisa que é um sonho. Única. É única. É um sonho. As pessoas elas criam uma conexão com aquele aparelho, né? Tem o lance de ter status, é uma coisa que é diferente. Sim. E o 4 busca tudo, ele se sente diferente, ele se sente único e especial no mundo. É como se ele não se encontrasse aqui direito. As emoções das pessoas são meio rasas perto das dele, porque ele tem aquilo de como se as emoções batessem dentro dele e amplificassem. E Sim. isso se sente um pouco vivo, porque as emoções são intensas e profundas. Então, quanto mais ele viver no morno, é uma coisa que não dá muito para ele, porque é como se ele estivesse longe disso que ele já viveu em algum outro momento, lá na origem. E como eles buscam muito para fora, né, aquilo que vai completar, que vai preencher esse vazio que ele tem dentro dele, o que acontece? Ele se compara muito. Ele não encontra nele aquilo que ele busca, ele não consegue se sentir completo, ele sente que está faltando alguma coisa. É por causa Então ele busca da conexão, né? Do que ele sempre foi. É o que acontece, vamos dizer assim, quando ele desconecta da origem, aí ele vive sem esse comportamento que ele tinha antes, né? Sim. Ele fora da essência dele, aí é isso que acontece, né? Ele fica desconectado disso que ele já teve antes, né? E aí o que ele faz? Ele se compara muito. É como se... Tanto que o vício emocional do 4 a gente chama de inveja. No curso eu gosto de falar comparação. Sim. Porque o 4 é muito verdadeiro. Então eu não consigo... eu não consigo... Como é que eu vou dizer? Eu não concordo muito com isso de que ele quer a vida do outro. Ele não quer ter a vida do outro. Ele tem a inveja, sim, mas é que ele não quer viver exatamente a vida do outro, mas é que como falta alguma coisa nele, ele fica buscando. Ele o quer outro... que seja tão boa, tão bela quanto a que ele já teve, não é a do outro necessariamente, né? Na verdade, quando a gente olha, principalmente hoje, para a vida do outro, a gente tem a sensação de que a vida do outro é perfeita.
Sempre. Então, talvez, na cabeça dele fica assim, talvez se eu tiver isso, a minha vai ser perfeita também, eu vou estar completo. E aí aquilo não completa, e aquela outra coisa não completa. Então, ele tem essa sensação de que ele é incompleto. Ele introjeta muitos. O 4, ele tem isso dele, os sentimentos nos lugares, para ele entender, ele tem que introjetar. Então, ele introjeta, ele é bom de leitura de ambiente. Uma pessoa, a energia da pessoa, a energia do ambiente, ele introjeta essa energia e aí ele entende e sente ela. E com isso ele oscila muito de humor, porque Porque sente a intensidade, né? Tudo é intenso. Muito é. ele sente, dependendo de qual energia que tiver ali. Então ele é muito afetado pelo ambiente, muito afetado do local, das pessoas que estão ali com ele. Então, como ele introjeta e amplifica. Então, eles são mais intensos mesmo. E, e como está sempre incompleto, existe essa crença de que falta alguma coisa dentro de mim, ele tem, assim, a melancolia como um vício mental. Ele é muito melancólico, dependendo do que estiver vivendo na vida, até um pouco mais depressivo mesmo. Então, ele fica com essa melancolia, ele como se estivesse curtindo aquela falta, sabe? Porque ele sofre, mas ele meio que se identifica com esse sofrimento, ele meio que gosta inconscientemente, porque mesmo sofrendo, ele está sentindo alguma coisa intensa. E aí ele sente que ele não está no morno, como as outras Tem. Você pode estão. ter o exemplo do Cazuza, por exemplo. Sim, sim, o Cazuza é um 4. Uma Fred intensidade Mercury, um 4. incrível. Muito. O filme do Fred Mercury, o Bohemian Rhapsody, é incrível, que dá para você ver. E outra, o tipo 4 é muito criativo. É, quando ele no nível alto de consciência, Sim, talvez. não, todos eles são criativos. Hum. Dependendo da consciência, ele vai usar essa criatividade, dependendo do nível que ele está. Se ele está no nível mais alto, ele vai usar mais. Quando ele está no nível mais alto, ele está mais equilibrado emocionalmente. Uhum. Usa essa Entendi. equanimidade para pintar, compor. O 4 tem uma veia muito artística por causa do lance da beleza, Sim. tem uma sensibilidade maior para a arte, por exemplo, né? Eles têm sempre uma veia assim com música, com poesia, com livro, com, né, escreve, tem sempre alguma coisa assim. Não é obrigatório, mas eles têm isso de essa veia mais assim artística. Sim. E eu acho incrível a cena do filme do Bohemian Rhapsody, onde ele está compondo aquela música mais famosa dele, que agora eu não lembro o Também nome, não vou mas lembrar. Lógico que eu sei qual é. é uma das mais famosas. Ele está compondo É e ele faz os caras repetirem três- a gravação 500 vezes, porque ainda não estava bonito o tanto que ele sabia que podia chegar, né? E aí depois você tem a música gravada, a música maravilhosa. Então, é incrível como eles são criativos e quando eles estão em equilíbrio, em equanimidade, né? Onde eles não estão absorvendo todas as emoções do ambiente, eles estão equilibrados mesmo, como eles conseguem desenvolver essa criatividade. Aí não está mais tão preocupado com a comparação, com a inveja, porque já existe um equilíbrio, né? Sim. Eu costumo dizer que quando o 4 desenvolve a gratidão por aquilo que ele já tem. Dicas que eu sempre dou para tipo 4. Compare, já que vai comparar, porque a comparação é uma coisa que eles fazem, compare-se com a sua própria versão de um tempo atrás. De um ano, 6 meses que seja, né? Com ele mesmo. Porque ele fica se comparando com outras pessoas, a história é diferente, é injusto demais a gente se comparar com outras pessoas. Nas Então, diferentes, né? Culturas diferentes, lugares diferentes, família, tudo é diferente. Não. É quando injusto. entra em gratidão, ele consegue estar em presença, ele é grato por aquilo que ele já tem, que é um exercício bem difícil para ele, ser grato por aquilo que ele já tem. Se comparar com ele mesmo de um tempo atrás. E gostar de quem é, porque como eles se sentem incompletos, eles não gostam deles mesmos.
É como se eles não... Né? Nunca tá bom. É, eles, Não tá... eles são completos. E ele tem isso de não conseguir se adaptar direito nos lugares e com as pessoas. Então, eles acham que eu tenho um problema com eles. Eu não sou daqui, eu estou com muito quatro falando assim, não, pertenço a outro lugar, eu não pertenço a esse mundo. Porque existe essa dificuldade de não encontrar aqui o que eles estão sentindo falta. Né? Então, quando o 4 consegue descobrir o alto amor, quando ele consegue perceber o que ele já tem, ser grato por aquilo que ele já tem e estar no presente aqui, ele não precisa mais tanto se comparar. Como é que assim, para o 4 deve ser muito dolorido viver dessa maneira, né? Mas como é para as pessoas, por exemplo, que convivem com o 4? Geralmente acham que é frescura, né? Conta um pouquinho, imagina no ambiente corporativo, por exemplo. Como é que as pessoas podem lidar com o perfil 4? Como é que o perfil 4 se apresenta em desconexão com essa essência? Sim. Você imagina, vamos imaginar aqui uma pessoa que está num ambiente de trabalho onde ela se sente que ali não é o lugar dela, porque ela tem essa dificuldade de se adaptar, ela sente que falta alguma coisa para a vida dela, então quando ela está ali no ambiente de trabalho, por mais que ela goste daquilo, ela sente que falta alguma coisa, e uma pessoa que é constantemente afetada pela energia do ambiente. Uhum. No ambiente de trabalho, essa pessoa é bem instável, ela oscila muito de humor. Como é um emocional, e é o mais emocional dos emocionais, ele é mais sensível mesmo. Então, Entendi. o jeito que fala com a pessoa afeta. E todas as vezes que eu vou falar sobre uma personalidade, eu gosto de deixar bem claro, eu não estou falando pessoalmente de ninguém. Precisa ter alguém que é tipo 4 assistindo, e aí acha que eu estou falando da pessoa. Eu estou falando da personalidade, certo, gente? E é sempre com muita amorosidade, porque os 4, tipo, 4 são incríveis, porque eles têm uma sensibilidade, um olhar para beleza e para desenvolver as coisas. Eles são incríveis. Muito criativo. Então, eu não estou falando da pessoa em si, eu estou falando da personalidade. Então, são tidos assim no ambiente de trabalho como as pessoas que são mais cheias de frescura, são mais melindrosos, as pessoas reclamam assim, eu tenho que pisar em ovos, porque dependendo como eu falo com aquela pessoa, ela reage de um jeito, ela reage de outro. Uhum. Então, quando você tem um tipo 4 na equipe, tem um jeito diferente de tratar esse tipo 4, tá? E aí tem que tomar cuidado, se estamos num caminho de desenvolvimento com o tipo 4, eu trago ele para a realidade. Sim, Não adianta eu ficar pisando em ovos com ele, porque eu não ajudo ele a evoluir, exato. tá? Agora, se eu estou com o tipo 4 no meu convívio, e aí existe nos ambientes, né, corporativos onde todo mundo sabe o enneagrama de todo mundo, a equipe toda é enneagrama, melhora muito o relacionamento, porque as pessoas entendem que não dá para ela falar de qualquer maneira com o tipo 4, e ele também entende o comportamento das outras pessoas. Então, Sim. isso faz diferença. Porque quando não há esse entendimento, porque uma coisa que o tipo 4 faz, por exemplo, ele tem um medo absurdo de ser abandonado. Na verdade, ele se sente abandonado já quando ele nasce, como se ele tivesse sido abandonado por algo maior. Aí depende da crença de cada um, fui abandonado por Deus, eu fui abandonado. Ele tem essa crença. Então, ele faz uma coisa muito interessante. Como ser abandonado dói demais, e ele não Uhum. daria conta de tudo que eu já expliquei, de como ele sente as coisas, ele abandona primeiro. Entendi. Ele abandona primeiro. Então, eles se isolam às vezes, eles fazem questão de não comparecer nas coisas, todo mundo convida, ele não vai, ou tá no lugar, ele se Porque, isola. né? Oi?
as pessoas sentirem a mesma falta que ele sente. Isso. No nível de choque, que a gente chama do nível 6 para o 7, todos os tipos do Enneagrama vão fazer o outro sentir aquilo que ele mais tem Você medo. fala 6 para o 7, o nível de consciência, né? Consciência, né? Para quem É está com prioridade, eu explico o nível de consciência. Todos nós temos um nível de consciência de todas as personalidades. Então, nós temos um nível saudável para o nível 1. Não estou falando de tipo, estou falando de nível. Nível 1, nível 2, né? Vai até o nível 9. Então, entre o nível 6 e 7, porque os níveis 7, 8 e 9 são patológicos já. Quando alguém está no nível 7, 8 e 9, nem com o Enneagrama a gente trata. Vai tratar com o psicólogo e com o psiquiatra para melhorar, para depois tratar, entrar num caminho de autoconhecimento, porque senão ela não consegue acompanhar. Sim. Então, quando todas as personalidades, quando elas entram no nível de choque, que é do 6 para o 7, ela vai fazer ela quer fazer o outro sentir o que ela mais tem medo. Então, se o tipo 4, o maior medo dele é ser abandonado, o que ele faz? Ele abandona quando ele está no nível de choque. É interessante, Tá? né? Eu tenho uma dor e aí eu quero que, ao invés de eu curar essa minha dor, eu quero que as pessoas sintam a mesma dor que eu sinto. É. Porque é uma maneira que ele tem, ele, na verdade, ele está se defendendo. Que ele não aguentaria ser abandonado. Ser abandonado dói muito mais para ele do que ele abandonar, ele sente menos. Sim, entendi. É Então, legal essa jogada de entendimento. Tá difícil pra você me ouvir hoje, né, Brasil? não, Brasil, eu tô ouvindo. Ah, tá. Por quê? Não, porque da outra hora você falou, eu acho que toda hora tá ruim pra você me ouvir. É, porque, assim, quando você começa a fazer esse entendimento de a pessoa se olhando, né, e as pessoas olhando ela de fora, flui porque as pessoas começam a se entender o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo, que é exatamente o que você faz no curso. Então, quando, por exemplo, você está no convívio com o tipo 4, e aí você me corrige se eu estiver falando coisa errada. Boa noite, Geliel. Boa noite, Luciana. Quem mais está aí? Oh, saudade. Boa noite, Elisa, Maria, Deus te abençoe. André. E aí é interessante. Hã? Tem que colocar o óculos que eu não enxergo quem tá aí. Daqui a pouco eu entro nessa também, fica tranquilo. E aí você começa a entender os comportamentos e fica mais fácil porque, vamos supor, você está num churrasco, a pessoa do tipo 4 não foi. Exatamente por essa sensação. Você começa a falar, nossa, porque fulana é dramática, porque eu não acredito. Mas se você conhece a personalidade, você entende o porquê que ela está fazendo aquilo, você acaba tendo compaixão pelo comportamento do outro. Né? Eu acho que aí facilita todo o entendimento e a convivência, seja no ambiente familiar, seja no ambiente corporativo, entre casais, enfim. Acho que melhora e fica muito mais leve, né? Por isso que o Enneagrama, ele ajuda em todas as áreas da vida. Ele ajuda... Vamos supor, vamos falar vamos supor assim, o 4 é o emocional. Só para lembrar, os emocionais são 2, 3 e 4, Isso, né? centro de inteligência. Então, imagina um 4 que ele é emocional e ele sente mais as coisas, como nós estamos falando aqui. Não é porque ele quer, ou não é porque ele é fresco, ou não é porque ele está fazendo drama. Ele se faz de vítima, mas tudo isso é mecanismo de defesa. Mas isso você falou uma coisa interessante aí. Eu acho que de todos os perfis é legal para a gente se atentar que todos nós fazemos coisas que nós não é porque a gente quer. Sim. A gente não sabe o porquê que eu tô fazendo tal coisa, a hora que eu vejo, eu já fiz, eu já me comportei, eu já me senti daquele jeito. Então, assim, não ter a consciência detona tudo. Sim. Sim. Agora, imagina, falando de centro de inteligência, imagina um mental, onde as emoções se processam na mente, e o corporal, onde as emoções se processam no corpo, né? Que é mais prático, objetivo, não tem paciência, tem tudo aquilo dos corporais. Imagina num relacionamento, um corporal se relacionando com um 4.
Sem dúvida. Tal se relacionando com o 4. Sem chance. Se eles têm nível de consciência mais alto, não existe para mim realidade que não dá certo. Sim, Se os dois estiverem trabalhando, estiverem com nível de consciência mais alto, eu acho que dá. faz sentido. Tudo é difícil, né? As minhas amigas conhecem conhecem as pessoas e mandam para mim já que tipo que não dá certo com o meu, que não bate. Eu falo, gente, não é horóscopo. É isso. Sim, Então, eu conheci fulana, porque tem amigas minhas que já tem até o teste, né? sim. Já passa e fala, eu conheci fulano e fulano é tal tipo. Dá certo, combina comigo? Eu falo, depende. Né? Agora, um 4, um 8, por exemplo, no nível baixo de consciência, que é aquele tratorzão, que é agressivo, né? Que é o 8 do livro lá, que não tem papo na língua, que não deixa nada para depois, que fala o que tem que falar. Com 4 no nível baixo de consciência, que se faz de vítima, que já sente uma falta, já se sente especial. Imagina como é um relacionamento assim. Nossa, doloridíssimo. Isso pode acontecer no ambiente de trabalho. Sem dúvida. Entendeu? Por exemplo, um 4 chefe e um 8 funcionário corporal também vai ter dificuldade de relacionamento se eles não tiverem de convivência de trabalho, se eles não tiverem um nível de consciência mais alto. E aí as pessoas, é engraçado porque a maior parte das pessoas dentro das empresas acabam mandando embora e muitas vezes não sabem nem por quê, né? Sabe por quê? Ou são contratadas pela sua parte técnica, mas são demitidas pelo seu comportamento, Sim. né? Então, se um tipo 4 com o trabalho está se fazendo de vítima, dependendo de quem estiver lá gerenciando isso, acha que é corpo mole, acha que está fazendo de vítima, acha que ele fazendo e manda embora. E no fundo tinha um jeito muito mais assertivo dele evoluir esse funcionário. Claro, Tratar claro. ele, tratar ele com um pouco mais de cuidado, só pronto. Se ele estiver motivado, ele é criativo, gente. Eles pensam, Entende? né? Eles são muito bons mesmo, assim. É muito bonito de ver. Então, se eles forem estimulados da maneira certa, nossa, eles vão funcionar muito dentro de uma empresa. É, Agora, tudo todos nós, quando a gente consegue olhar para o que dói e consegue ressignificar e aceitar isso que dói em mim e transformar isso, que é o que o Enneagrama fez para gente, né, na nossa vida. Então, isso modifica a vida da gente em 1000%. É claro que somos perfeitas, não, nem temos a pretensão de ser. Mas saber que tem um caminho, né? Por exemplo, falando em caminho de evolução, como que seria nos seus atendimentos, por exemplo, que você trata? Como é que você orienta os tipos 4 para esse caminho de evolução, para esse caminho de transformação, né? De transmutação até seria? primeira coisa, o tipo 4, um dos nomes dele é individualista. Ele olha muito para si e para dentro, para os seus sentimentos e fica apegado àquilo. Então, uma das coisas, um dos caminhos de desenvolvimento do tipo 4 é ele olhar para o tipo 2, que é flecha dele. Tá? 10 desconto para favor. Para quem está na live hoje não sabe, eu sou um tipo 2, um raio 2. Por isso que eu estou brincando. Mas toda vez que eu falo do tipo dela, faz essa cara aí. É a evolução dele, porque o dois olha para fora, certo? E a evolução do tipo 2 é olhar para dentro, né, bebê? Sim, bebê. Então, quando o 4 consegue acessar sua flecha 2, primeiro ele vai para a flecha 1, ganha corpo, né? Porque ele vai Sim, para o corporal, então ele ganha corpo, ele tem sustentação no corpo para sustentar as emoções, para interessante. que essas emoções fiquem só aqui consumindo ele, né? Sim, Então, quando ele acessa lá a flecha 1, ganha corpo, depois ele vai para a flecha 2, onde ele olha mais para fora, já é um grande caminho de evolução. sim. Usando agora no de tarefa de casa, assim, que eu faço com o tipo 4, dicas que funcionam muito bem. Primeiro que eu tenho que ajudá-los a olhar mais para o que eles já têm. Já Entendi. muita falta, eles só conseguem olhar para aquilo que falta, é olhar para um lugar, por exemplo,
pensando assim, nossa, eu nunca fui naquele lugar. E aí existe uma melancolia, uma tristeza de que eu nunca fui naquele lugar, mas aí eu tento ajudar ele a olhar que ele já foi a tantos outros e que aquele lugar que ele ainda não foi é incrível, porque ele ainda vai poder ir. É incrível, né? A mudança de olhar. A mudança de olhar para a coisa. Então, é ser grato ao que ele já tem, se comparar consigo mesmo, não se comparar com o outro. Ele é injusto com ele quando ele se compara com o outro. Não é fácil. Entendam que toda vez que eu falo com a regrinha ou a receitinha, não é receita de bolo, mas é como a gente faz para ajudar um 4 ou qualquer outro tipo de enneagrama, eu falando assim, parece que é fácil, mas é o dia a dia deles é a comparação. E aí, uma coisa que eu acho que pode ser bom, que você falou, eu pensei aqui agora. Se todos nós, por exemplo, pegarmos todas as sugestões que você dá de caminho de evolução de todos os tipos e a gente fizer com a gente, por exemplo, eu não sou um tipo 4, mas se eu me comparar comigo, como você está falando já com um ano atrás, eu já tenho um baita de um ganho também, né? Gente, nós estamos falando do tipo 4, mas nós temos os 9 em nós. Quem nunca se comparou? Sim, Quem nunca fez isso? Olhar para o outro, achar que a grama do vizinho lá é mais verde? claro. Quem nunca fez isso? Entendeu? Então, sim, é o exemplo para todos nós. Vale nós visitarmos os 9 em nós. Exato. Entendeu? Porque a gente só vai melhorar, não tem erro. Às vezes vai doer um pouquinho, às vezes a gente vai descobrir, falando, nossa, eu faço isso direto. E esse meu sofrimento aqui, quem me causa sou eu mesma. Exato. Né? E quando a culpa é do outro, é maravilhoso. É incrível, é muito fácil. Mas a maioria das vezes é nossa mesmo. E a gente que faz o que a gente faz com a gente. Então, eu acho que é muito válido nós visitarmos em nós a nossa ira, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, a nossa avareza, o nosso medo, a nossa gula, a nossa luxúria e a nossa preguiça. Sim. É muito válido. Já ganha muito só de fazer isso. Claro, Só de porque na realidade a gente é interessante, né? A gente quer melhorar, mas a gente não quer que tenha algum tipo de dor, né? Se a gente, mesma coisa, eu quero aprender uma língua nova, mas é um saco, tem que aprender. Você tem que passar por um processo. E o Enneagrama é a mesma coisa. A gente quer melhorar sem ter que fazer nada. Você tem que fazer, baixa o santo, né? E resolver. Não, se fosse seria incrível, mas não é assim. Por quê? Porque na realidade é meio clichê, mas o gostoso, ao mesmo tempo que pode ser dolorido, é o caminho. Porque a gente tem um lugar específico que a gente vai chegar. Quando eu estiver assim, eu vou estar. Quando eu estiver, vou dar no meu caso, quando eu estiver sem orgulho, eu vou ser feliz. Não existe. Existe. E o tipo 4 ele vai passar por isso, porque ele tem esse buraco dentro dele, e aí ele só vou ser feliz quando conseguir tal coisa. Aí ele consegue, e aí o buraco continua, daí ele vai querer vai procurar outra coisa e fica nisso. O 4 tem uma coisa muito interessante, que é uma armadilha. Ele se identifica com a melancolia e com essa tristeza. Né, isso faz parte da identidade dele, essa coisa de ser intenso e os sentimentos serem mais fortes, vamos dizer assim. Sim. E aí, como identidade. E aí ele chega lá, de repente, numa situação que tá ruim. Ninguém gosta de ficar sofrendo, gente. Claro. Existe um nível de sofrimento que a gente suporta, né? E tem um nível que não dá mais. Então, quando ele chega nesse nível, não está suportando mais, ele precisa sair daquilo, ele está entrando em depressão, ele está muito ruim, ele busca alguns recursos para ajudar. Ele sabe que atividade física ajuda, ele sabe que algumas coisas ajudam. Aí ele começa a ficar bem, eu costumo dizer assim, começa a ficar felizinho. Só que daí quando ele começa a ficar bem, ele começa a se sentir bem, ele começa a não doer tanto mais, ele fala, mas peraí, eu não sou assim, isso não sou eu. Porque ele se identifica com a melancolia, com a tristeza mesmo. E aí ele fica mal de novo. E daí ele fica mal de novo, aí ele começa a buscar de novo melhorar, e ele fica bem, não se identifica. Então é um looping. É um looping. Que doido, né?
durante muito tempo na vida, né? Eu conheço pessoas assim do tipo 4 que, assim, não vou dizer que são pessoas que resolveram, não é isso. Que ninguém resolve nada, a gente melhora, visita um lugar legal, assim, um estado mental legal, depois a gente veste de novo, e a gente está sempre nisso aí. O importante é ir não desistir, eu acho. Que cada vez a gente se melhor, né? A gente se relaciona com Eu pessoas, desço, enfim. vou descer para onde eu estava. Eu desço um pouco mais, né? Se é que entender. Se é que é descer, né? Sim, sim, Mas sim, sim. eu conheço pessoas que conseguiram, são pessoas tipo 4, que conseguiram esse equilíbrio emocional Sim, e que tem os seus rompantes também, mas que na maior parte do tempo opera um pouco mais equânime, assim, um pouco mais equilibrado. E isso eu falo do 4, mas eu falo de todas as personalidades, né? Quando eu atendo alguém que é um 6, por exemplo, que perdeu o medo, ou um 6 que não tem mais tanto medo. Hoje eu falei com uma 6 que tinha muito medo quando eu comecei a atendê-la, né? Muito medo. E aí ela apareceu com um cabelo diferente hoje. E eu falei assim, ué, fez isso no cabelo? Tá? Ah, fiz sem pensar, fui lá e fiz e pronto, acabou. Eu falei, nossa, não pensou 500 mil vezes, não ficou fazer nada. Eu estava feliz da vida, porque nós vamos chegar no 6. Quem conhece um 6 no nível baixo de consciência, ele fica com muito medo de fazer tudo. Ele pergunta, ele pesquisa, ele pede a opinião de todo mundo. Ele não vai lá e faz. Ele fica, depois de meses pesquisando, ou de repente um dia, eu tô falando no nível baixo de consciência. Aí sim, ele sim. vai e faz. Fez e pronto, acabou. E cabelo cresce. Então, eu achei ótimo. Porque é Aham, muito. Porque a vida fica mais leve, concorda? Do claro, que ficar claro. presa, sem dormir, ansiosa. Porque pode ser que eu vá fazer o meu cabelo, pode ser que dê ruim, e pode ser que fique feio. E daí? E aí a pessoa não dorme. Porque Sim, ficou pensando sim. em neurose quando o 6 está no nível baixo de consciência. Nós vamos chegar lá ainda para falar do 6, mas é porque Tá. hoje eu conversei com Então, essa. 5, na próxima quinta-feira, essa semana eu vou acertar, que não vou falar errado. Na próxima quinta a gente vai falar dos 5. Já falando, é porque toda vez eu tava na confusão de segunda e quinta na cabeça. Agora, hoje é segunda. É... Hã? Perdidinha? Tá, não. Mas você estava falando do 6, mas antes a gente vai passar pelo 5, já na próxima quinta-feira, às 8 da noite também. E fala um pouquinho Próxima. pra gente, antes da gente terminar o 4. Só dá uma pincelada pra gente o que as pessoas podem encontrar na live de quinta-feira sobre o 5. Tá. O tipo 5 é como se quando ele estivesse na origem, ele estivesse na presença da abundância, onde tudo era perfeito como era, todos os recursos estavam disponíveis, ele tinha uma clareza mental, e aí quando ele nasce aqui, ele sente falta dessa abundância. E aí ele entra no vício emocional da avareza, onde Ei, tudo pode acabar. Então ele controla energia, ele controla o tempo dele, ele controla a interação dele com as pessoas, ele se fecha porque ele precisa economizar, inclusive a energia dele, e interagir com as pessoas, vai gastar energia, pode ser que as pessoas queiram entrar no mundo dele, ele não gosta de que as pessoas, ele tem medo que as pessoas invadam o mundo dele. Então ele é uma pessoa fechada, ele abre o mundo dele para poucos, só para quem ele confia. Então, é aquela pessoa mais reclusa, mais fechada, dificilmente tem um 5 em curso, é de porque eles são autodidatas. Então, e eles não gostam. Sabe aquela pessoa que se perde, não para perguntar no posto? É um 5. não jamais seria um 5. O 5, o 5 se tiver comida, ele usar um sistema eletrônico que ele não precisa falar com ninguém, ele vai pedir assim. Porque ele não gosta de agir com pessoas, ele é bem recluso. Então, e ele economiza inclusive energia. Então, são aquelas pessoas que querem morar num lugar pequeno, se puder afastado,
Se puder, ela vai ter pouca roupa, 2 pares de calça tá bom, 2 pares de sapato tá bom. Não quer ter muita coisa, aquelas pessoas. Eu conheci um tipo 5 quando ele tinha 2 pares de sapato. Quando ele comprava um, ele jogava o outro fora. Ele Nossa. não tem mais que 2. Entendeu? Então eles têm essa sensação de que Pois vai faltar. É como se eles tivessem todos os recursos à disposição, mas eles entendem na avareza que aquilo vai faltar. Então, é um jeito de viver que eles têm, gostam de entender as coisas. O tipo 5 ele não quer só saber uma fórmula matemática, ele quer saber como chegou naquela fórmula. interessante, nossa senhora. Ele é um mental, né? Então, são Sim. aquelas pessoas que eles gostam de, sabe, de desmontar as coisas e montar de novo, só para ver como funciona. Na quinta-feira a gente vai entrar na parte dos mentais, né? Isso. Exato. Então, a gente Vai acaba E eles hoje são para mentais. como frios, Desculpa, não. eles são tidos como frios, pessoas frias, porque nós estávamos nos emocionais, a gente vai para os mentais agora. As emoções deles se processam na mente. Então, eles não sentem fisicamente mesmo. Eles não têm dificuldade de sentir. Sim. Então, eles são tidos como frios. São pessoas ótimas para raciocinar, resolver problemas, sabe? Porque enquanto o emocional tá lá chorando ou tá lá abalado, ele tá frio, resolvendo. Você faz isso, você faz aquilo. Ana Paula, paciência zero, eu digo 5. Dele! É uma corporal. É, não, tinha que ser o tipo 1, né, Ana Paula? Então, eles são assim. E é incrível como quando eles têm um nível alto de consciência, como eles têm a clareza das coisas, eles sabem, eles têm o conhecimento. Então, são muito para a área são professores, eles adoram entrar em pesquisas, são pessoas que gostam de descobrir as coisas, entender, leem muito, Muito bom. ter conhecimento traz segurança para eles também. Daqui a pouco eu faço a live do 5 agora. Porque você já deu pincelada de uma meia hora, já foi 2. Não vou precisar participar da live de quinta. Não vou precisar, que já foi essa. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Enneagrama. Eu não Sim. consigo parar. A gente só fala disso. A gente sai para tomar cerveja e fala disso. Vai não sei na onde, fala disso, só fala disso. Mas é incrível porque a gente vai entendendo cada perfil e vai entendendo mais e mais o nosso perfil, fazendo mais curso. Agora, inclusive falando em curso, dia 4, quem se interessar, duas coisas. Quem ainda não sabe o seu perfil, entra lá no perfil dos Curadores Brasil, pede para a Patrícia o teste, ela vai passar para você tirar sua dúvida, se entender um pouco melhor e se preparar também para quem quiser participar. Dia 4 de fevereiro, nosso curso só restam 10 vagas. Então, se você tem a vontade de se aprofundar nesse ano de 2023, se você colocou aí na sua listinha o autoconhecimento, é a excelente oportunidade para você começar o teu ano diferente. Você quer falar mais alguma coisa para terminar o tipo 4? Eu quero falar uma coisa que eu lembrei aqui agora. E para quem está aqui ou para quem vai assistir live depois, no segundo semestre, nós teremos uma oportunidade de aprofundamento, para quem quiser se aprofundar em Enneagrama, onde nós vamos estudar tudo de determinadas personalidades. Tá? Nós vamos fazer... Eu posso falar, Brasil? Não, eu ia falar isso agora. Sem spoiler. Me ajuda, por gentileza. Obrigada. Ela é tipo 2, ela acha que sabe o que é melhor para mim. Vocês sabem disso, né? Eu tenho certeza que eu sei. Eu isso, ver a live do tipo 2 vai entender. Ela tem certeza que ela sabe o que é melhor para mim. Eu acho que podia falar, ela não quer falar. Mas o que eu posso falar é o seguinte: você que está aí, que não sabe a sua personalidade, já vai descobrindo. Seja comigo por teste, ou seja no nosso curso presencial, ou seja no nosso curso online, que logo está saindo também. Importante você saber a sua personalidade, porque depois nós vamos abrir
um projeto, vou dizer assim, Tá. onde para a pessoa participar, ela vai ter que saber a sua personalidade para que ela possa se desenvolver lá, Exato. entendeu? Para que ela entrar lá e entender de uma vez por todas todos os mecanismos da sua personalidade. Então, para isso, não adianta a pessoa chegar lá sem nem saber a personalidade. Ela vai ter que saber para que ela possa. Tá? No segundo semestre, isso só tem tempo, vai ter curso presencial, vai ter curso. Mas para poder participar, vai ter que ter passado por você. Então, é fundamental já olhar para isso nesse primeiro semestre. Não adianta, porque eu conheço fulano. Desculpa, a gente vai ter que barrar, não vai ter como. Sabe Tá? por quê? Pelo simples fato de que a pessoa, se ela não sabe a personalidade dela e ela não tem noção de nada, quando ela chegar lá para participar, ela não vai aproveitar. Ela não vai Exato. conseguir entender, ela não vai conseguir entender na hora que fizer uma dinâmica, ela não vai conseguir na hora que a gente tiver todo mundo falando a mesma língua, ela Sim, não vai conseguir entender. E aí ela vai perder tempo e dinheiro, exato. entendeu? E aí, Por isso não é saudável para ela e não é saudável para você, né, também. não é bom para ninguém, porque eu também não quero uma pessoa que... Gente, eu fico fascinada quando eu vejo uma pessoa se desenvolvendo. Sim. É lindo. É lindo de ver, porque eu passei por isso e ainda passo, né? Não vão achar que eu sou uma pessoa iluminada. Ah, eu sou iluminada. Fala aí, Brasil. Hoje o seu ring light está incrível. Ai, meu Deus, Brasil, só me irrita demais. Mas é importante para que a pessoa consiga aproveitar o máximo que a gente vai propor que ela saiba a sua personalidade. Exato, perfeito. Mas sobre o tipo 4, eu queria muito que as pessoas que passaram por aqui ou se interessaram pela live, estão assistindo depois, prestassem muita atenção, porque do mesmo jeito que o tipo 4 tem as suas dificuldades, todas as personalidades também têm. Exato. A diferença é que, às vezes, o mental e o corporal não tem sentimento suficiente, porque não sente, tem dificuldade de sentir, para perceber como é que funciona as emoções no emocional. É simplesmente isso, porque eu vejo muitas pessoas apontarem. Eu fiquei tão feliz no último curso, tinha uma moça que o ex-marido dela era um 4. E lá a gente conversando, ela falou várias coisas assim, para a turma toda ouvir, né, que não tem jeito, que eles são dramáticos, fazem de vítima, não sei o quê, as pessoas até estavam ali num momento mais descontraído. E depois que terminou o curso, ela falou para mim assim: você conseguiu me ajudar a olhar diferente para o tipo 4. E Sim, isso para mim valeu a pena tudo. super. Porque imagina como foi esse relacionamento, como que essas coisinhas atrapalharam, né? Que ela falou para o marido. Então, só digo isso. Não só o 4, todas as outras personalidades. Vamos olhar com um pouco mais de compaixão, de amorosidade, porque todos nós temos os nossos calos. Exato. Alguns a gente vê mais fácil. Sim. Tem calo, mas o calo tá meio que escondido, sabe? É. Então Até mais os ou menos calos isso. é difícil de cuidar, né? É, É, né, né? Brasil? É o que tem para hoje. Gente, Gente, obrigada feira, por participar. 8 horas da noite, perfil 5. Então, a gente vai colocar lá algumas características. Se você conhece alguém, pede para participar. Estamos muito felizes com vocês participando aqui com a gente. Está sendo incrível essa troca. Não tem nenhum compromisso, gente. Se você quer saber o seu perfil, independente de qualquer coisa, chama lá. Só vai olhar um pouquinho para você. Nossa, eu acho que isso faz sentido para mim. Então, eu quero ver como é que é isso. Chama lá. É só chamar. Não tem compromisso nenhum. É rápido, simples e indolor. Nem sempre. Na maioria das vezes. Mas da Gente, quinta-feira, tipo, vai falar até bastante sobre... quinta-feira. Hã? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Quinta-feira, Patrícia. novamente. Vou falar com você agora na quinta-feira. E... Bom, e espero vocês para a gente falar um pouquinho sobre o tipo 5. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todos vocês pela companhia. Até quinta. Tchau, tchau.